Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Isaías 43. Eu estou com essa palavra no meu coração. E eu não gosto muito de repetir mensagem não, sabe? Mas tem hora que o Senhor fala, continue nela. Continue nela, continue nela. Então, se Ele quer que continue nela, então vamos continuar nela. E Ele vai abençoar. Vamos lá, Isaías 43, no versículo 1 e 2. Diz assim: Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó. Quem foi criado por Deus, diga amém. E que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Esse versículo aqui é completo para falar também da igreja. Não para falar somente de Jacó. Como falamos de Jacó, nós falamos de Israel, nós falamos de um povo que viveu na antiga aliança. Mas nós, como povo de Deus, também fomos criados por Ele. E Ele nos formou. Ele não só nos criou, mas Ele também nos formou. A nação de Israel não existia, foi formado por Deus. Assim como o cristão também foi formado por Cristo. A gente desce na casa do oleiro, a gente vai na presença de Deus e Ele vai fazendo de acordo com a sua vontade. E é bom quando a gente deixa Deus pôr a mão na nossa vida, porque Ele começa a fazer vasos e vasos de honra na presença dEle. Vasos de honra. Tem uma canção que fala, quebra o vaso e faz de novo. Não tem uma canção? Na verdade, o texto, ele diz que o vaso se quebrou. O vaso ele não é quebrado. O vaso se quebra. Nós nos quebramos. O pecado quebrou a gente. Só que quando a gente desce à casa do oleiro, aí ele começa a colocar a mão e com o mesmo material, ele começa a dar forma a um vaso segundo a sua vontade. Então Deus ele vai sempre trabalhar a gente para que nós não venhamos viver a nossa vontade, mas que nós venhamos viver a vontade dEle. Jeremias 29:11 fala que o plano que Ele tem para nós, a vontade dEle, esse plano é que vai fazer com que eu e você, nós venhamos experimentar realmente aquilo que no fim vai nos trazer alegria, vai nos trazer felicidade, vai nos trazer o verdadeiro prazer. É assim que temos que fazer. É assim que temos que deixar Deus operar. Então Ele nos criou, mas Ele nos formou. Não temas. Por que Ele fala isso? Porque Ele sabe que o nosso adversário, ele vai tentar trabalhar em cima dos nossos medos. Uma das coisas que atrapalhou completamente a vida de Jó foi o medo. Ele mesmo confessa em Jó 3:25. Depois que ele perde tudo, ele diz, o que eu temia me aconteceu. O que eu receava. Às vezes a pessoa tem um receio de alguém se matar, tem um receio, não, está amarrado no nome de Jesus. Eu creio na palavra de Deus, Deus tem que descer, mas Ele vai cumprir a palavra dEle na minha vida. Por que Ele vai cumprir? Porque Ele não é homem para que minta, Ele não é filho de homem para que se arrependa. Porventura Ele falaria e não cumpriria? Não, Deus é fiel. E Deus é fiel ainda que nós temos falhas. Amém, Jesus? Deus é fiel acima de qualquer coisa. Ele não nega a palavra dEle. Os céus e a terra passarão, mas a palavra de Deus não pode passar. A única falha que nós não podemos ter, irmão, é a incredulidade. É a dúvida. É o receio. É o medo. Por quê? Porque incredulidade, dúvida, receio e medo, isso anula completamente a fé. E Deus só trabalha através da fé. Então, que no nosso coração nós tenhamos fé para viver a fé de Josué. Que fé de Josué? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que nós tenhamos a fé que Paulo pregou para aquele homem que prendeu ele, que bateu nele. Qual fé? Quando ele pulou pedindo luz, Paulo disse, creia no Senhor Jesus Cristo. Será salvo. Deus vai criar situações para salvar a sua casa. Para salvar tu e também a tua casa. Então nós precisamos entender essa palavra e colocá-la no nosso coração. Então não temas, ele fala, porque eu te remi. Quem é remido? Quem aceitou Jesus.
quem aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, quem reconhece a cruz do Calvário, o sangue de Jesus remiu essa pessoa de todos os pecados dela. É coisa tremenda. Eu te remi. Aquilo que você ia viver de maldição na sua vida, você não tem que esperar mais a maldição, você tem que permanecer na minha presença, porque eu te remi, eu te justifiquei. Eu derramei o meu sangue por você. Eu fui até a cruz por você. Você não pode desacreditar disso, que você vai estar invalidando a minha obra sobre a sua vida. Você vai estar se privando de uma graça, você vai estar se privando de uma misericórdia que está à sua disposição. A palavra de Deus diz que a salvação é comum. Comum significa para todas as pessoas. Para mim, para você, para todos nós. Porque eu te remi, olha quanta coisa, num versículo só. E ele fala, eu chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Aí você fala, não, pastor, está falando de Jacó. Então vai lá em João 10. João capítulo 10, Novo Testamento, no versículos, pode ser a partir do versículo 1. Deixa eu colocar aqui. João 10, quem está entendendo, diga graças a Deus. João 10. Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é um ladrão e também um salteador. O Senhor está se referindo a Satanás. O curral das ovelhas é esse mundo. Deus deu a terra para os homens e para os filhos dos homens. Satanás, ele não entrou pela porta. O que é a porta, irmãos? Quem aqui nasceu de mulher, diga amém. Quem não nasceu, diga glória a Deus. Opa! Tem espírito no nosso meio aí. Deu para pegar aí? Essa é a porta do curral. Por isso que Deus usou uma mulher. E não usou uma mulher para igualar ela a Deus, não. Como muita gente prega. Usou uma mulher derramando a graça sobre ela. A primeira coisa que Deus fala para Maria, quando o anjo vai ter com Maria, ele fala assim, salve agraciada. O Senhor é convosco. Bendita és tu entre as mulheres. Foi graça de Deus. Ela não era merecedora daquilo, ninguém é merecedor de nada. Nem ela, nem eu, nem você, nem ninguém. Ninguém é merecedor de nada. Deus encontrou nela algumas coisas, encontrou. Ela chamou a atenção de Deus, chamou. Noé também chamou. Paulo também chamou. Pedro também chamou. Na nossa geração, muita gente chama a atenção de Deus até hoje. E são agraciados por Deus. Deus dá dons. Deus dá dom até para o rebelde, até para quem, né? Nós já aprendemos isso aqui. Então houve uma graça derramada sobre ela, que fez ela a porta para Jesus vir. Mas ela não foi a pessoa que gerou Jesus. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Porque Jesus, ele não saiu do ventre de de José. Quando eu tive o conhecer com a minha esposa, do meu ventre saiu algo, que entrou no ventre da minha esposa, que fecundou um óvulo, e ela gerou. Diga amém, Jesus? Mas no caso de Jesus, não. Jesus, o Espírito Santo, o anjo disse para Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo, a sombra do Senhor te cobrirá. Fala que aquele que foi gerado dentro de ti, será chamado Filho de Deus. O próprio anjo falou Filho de Deus, não falou filho dela e de Deus. Falou Filho de Deus. Desculpe, eu acho que isso choca muita gente. Mas o Evangelho tem que ser dito. Amém, Jesus? Tem que ser pregado, tem que ser falado. É difícil desconstruir toda uma idolatria. E isso não tira dela os galardões que ela vai ter, não. Com certeza, ela tem um galardão diferenciado dos outros. Assim como Pedro, assim como João. Os camaradas, eles terão lá, já está escrito, as colunas, as bases da Nova Jerusalém,
É o nome deles. A base do cristianismo, a base do reino de Deus é Cristo e a doutrina dos apóstolos. Tem também ali as portas, que tem também ali como galardão as tribos. Então Deus sabe quem Ele escolheu, que Ele levantou, que Ele usou. Diga amém, Jesus. E quem se deixou ser usado por Ele. Agora, antes de qualquer coisa, o Senhor sabe aonde vai. E o Senhor foi até ela, irmãos, e disse: salve agraciada, o Senhor é contigo, através do anjo. Bendita és tu entre as mulheres. E Deus começa a falar com ela. Deus começa a falar com ela. A Maria, ela era tão natural quanto nós, seres humanos. Tanto que quando o anjo fala que ela ia gerar tudo isso dentro dela, esse rei que não teria, o reinado dele não tem fim, ela pegou e disse: mas como que se fará isso, visto que eu não conheço o varão? Ela queria entender, né? Como ser humano, ela queria entender. E o anjo explicou: a obra que vai ser feita na sua vida vai ser uma obra do Espírito Santo. Aí ela disse assim: então cumpra-se em mim a tua palavra. Aí o anjo se ausentou dela, mas disse para ela, sabe o quê? O impossível aos homens é possível para Deus. Então a obra que aconteceu dentro do ventre daquela mulher não pode ter sido uma obra possível. Foi uma obra impossível. Jesus não podia, irmãos, ter contado, ser alimentado. O cordão umbilical de Jesus não podia ser alimentado pelo cordão umbilical dela. Por quê? Porque o pecado estava no sangue do homem. Olha que mistério de Deus. Todo homem nascido de mulher nasce debaixo do pecado. E Jesus nasceu de mulher, mas gerado pelo Espírito Santo. Olha o mistério. Por isso que ele era o único que poderia tirar o pecado do mundo. Mais ninguém. Não tinha um sequer nesse mundo que poderia tirar o pecado do mundo. Já o diabo não nasceu de mulher. O diabo, ele foi lançado, ele caiu. Ele é um anjo caído. Ele foi lançado, que ele é intruso, ele é ladrão, ele é mentiroso, ele é enganador. Ele é enganador. Ele tá fazendo política há 6 milênios já, para ver se leva o nosso voto. É verdade. Mostrando muita coisa assim, parece ser boa, mas quando ele ganhar a eleição, o voto da pessoa, né? Quando ele ganhar o voto da pessoa, a pessoa falou: mas não era da hora lá contigo? Por que aqui não é da hora? É porque lá estava em campanha política. Agora, eu estava em campanha, aí você acreditou, caiu, você veio para cá. Então ele ilude a gente. O mundo, irmãos, e tudo que há nele, não é para ser nosso, não é para ser amigo da gente. Nosso amigo tem que ser Jesus Cristo. Diga amém, Jesus. Então, aquele que não veio pela porta, veio por outra parte, ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, e é o que? É o pastor das ovelhas. Jesus é o meu pastor e nada me faltará. É forte isso aqui. 3. A este o porteiro abre. Quem abre? Quem abre? Quem abre? O porteiro. Quem é o porteiro? É Deus. Quem abriu a madre de Sara? Quem abriu a madre de Rebeca? Quem abriu a madre de Ana? A Bíblia fala que Deus se lembrou dela e ela concebeu. Ele é o porteiro. Ele abriu a porta. Aí, aqui fala aqui, olha só. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua... Quem é a ovelha de Jesus? Diga amém, Jesus. E chama pelo nome, quem? As suas ovelhas, e as traz para fora. Irmãos, o que Jesus fala lá em João 17:17? Ele ora ao Pai e pede para que o Pai nos santifique na verdade. E a palavra de Deus, ela é a verdade. E quando ele, orando ao Pai, ele diz: eu não sou do mundo, assim também como do mundo eles não são. Quando você tem um encontro com esse pastor que é Cristo, tem um encontro com esse Senhor, com esse Salvador que é Cristo,
e você começa a ouvir os passos dele, que é a direção da palavra, e você tem um encontro, se arrepende, se converte ao Evangelho, espiritualmente você está no mundo, mas você já não pertence mais ao mundo. Você é transportado para um reino que é chamado Reino do Filho do Amor de Deus. Esse reino foi trazido para nós pelos profetas e por Jesus Cristo. Assim, para você entender mais, qual que foi a pregação de João Batista, que veio para preparar o caminho para o Senhor? Arrependei-vos, porque é chegada a vós o reino de Deus. Jesus também dizia a mesma coisa: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Quando Pilatos chegou para Jesus e falou assim: você é mesmo o rei dos judeus? Ele falou: o meu reino não é daqui. O meu reino não é daqui. O que a oração do Pai Nosso diz? Venha o teu reino. Então, quando você se converte ao Evangelho, entrega a sua vida para Jesus de verdade, você está no mundo, mas você não é do mundo. Você está introduzido num reino agora, que chama Reino do Filho do Amor de Deus, que é regido por leis espirituais, que é regido por mandamentos, que é regido por princípios. Se você negligenciar isso, você é como se você voltasse para o reino dos homens e estivesse renunciando o que Deus fez com você. Nunca abandone Jesus por causa de nada nesse mundo. Por causa de nada nesse mundo. Porque o reino de Deus é muito melhor do que qualquer reino do mundo. Até porque você não vai ficar num time que vai perder. Porque o reino do mundo vai perder. A Bíblia fala sobre uma estátua chamada estátua de Nabucodonosor. Essa estátua, cada parte da estátua é feito por um elemento. Metal e assim vai. Até que no pé da estátua tem o ferro e no pé da estátua também tem uma parte que é de carne, de homem, de ser humano. Fazendo menção ao último reinado desse mundo, que é o reinado do anticristo. A Bíblia fala que vai ser lançada uma pedra sem auxílio de mãos, através do poder de Deus. Essa pedra vai bater no pé dessa estátua, desde lá atrás, do reino dos Medos e dos Pérsias, até o reino do anticristo, até o reino romano, tudo babilônico, vai cair tudo por terra. E a Bíblia fala que vai se levantar um reino, aí vai ser estabelecido o reino de Cristo. E esse reino vai ser perfeito. Esse reino é um reino perfeito. Um reino que tem justiça. Coisa séria. Um reino que é regido com justiça. Deus é justo. E esse é o Deus que está dizendo: olha, eu entrei pela porta. Ele está dizendo: eu não sou ladrão. Tanto que eu nem entro na sua casa se você não me permitir entrar. Eu não vou invadir você. Eu vou bater na porta. Apocalipse diz: eis que estou à porta aí e bato. Se alguém ouvir, tudo começa pela pregação, ó. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, aí eu tô vendo que eu estou sendo bem-vindo. Aí eu entrarei. Quando eu entrar, eu vou logo fazer um banquete com você. E você vai cear comigo. E eu vou cear com você. É profundo isso aqui. Ele é o nosso pastor. Ele entrou pela porta, nos chamou e nos trouxe para fora. Esse trazer para fora também você pode entender como santo. Não santo da igreja A, B, C ou D, ou de qualquer outra religião. Mas santo no sentido de separado. Deus separou você. Deus separou a gente. Eu te remi, tu és meu, não temas. Eu te chamei pelo teu nome. Eu te criei. Tudo que você tem hoje da parte de Cristo, foi eu que formei em você. Eu usei os governos que eu estabeleci. O pastorado, o apostolado,
o mestre, o mestrado, eu usei o evangelístico, eu usei o profético, eu usei tudo isso para formar isso em você. E a ideia é que esses governos continuem agindo sobre a sua vida até que Cristo seja formado em você. Que coisa linda! Até que Cristo seja formado em você e você se torne realmente uma pessoa espiritual, para que você possa discernir as coisas espirituais. Eu estava conversando com o pastor, ele falou assim para mim, pastor Paulo, ele postou um versículo, quando ele postou um versículo, minha mente, já foi aqui, foi ali, e eu falei, rapaz, esse versículo é tal, e fui. Aí ele pegou e falou assim, o interessante é que o mesmo versículo para outras pessoas não fazem o mesmo efeito. Porque a pessoa está tão no natural, que ela olha aquele versículo simplesmente como uma letra. Mas quando a pessoa ela está já sendo um homem espiritual, uma mulher espiritual, aquele versículo não é somente um versículo, uma letra, mas aquilo abre dentro dela de tal forma que vira uma mensagem. E ela consegue entender mais ainda da parte de Deus, até do que aquele que enviou o versículo. Porque o Espírito Santo ele tem uma particularidade com cada um de nós. A sua vida só encaixa na sua vida. A minha vida só encaixa na minha vida. Um versículo para mim, Deus pode dar, pode ser uma peça fundamental num quebra-cabeça que estava faltando. E pode ser a peça da ponta, mas na sua vida pode ser a peça do meio. Deu para entender? Mas ela vai encaixar também na sua vida. Então nós precisamos sermos espirituais. Digam graças a Deus. Diferente de fanático, mas espirituais. Nós precisamos ser espirituais. Então ele nos tira para fora, nós somos separados. E fala o versículo 4. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Olha que coisa interessante. O Senhor não quer só separar você, Ele quer que você siga Ele. Eu fico achando tão bonito quando Bartimeu, ele vai ter com Jesus, ele é curado, e depois que ele recebe a bênção, ele entende que a obra de Cristo não para por ali. E ele segue Jesus até a cruz. Ele segue Jesus pelo caminho. E é tão bom, por quê? Porque aquilo que ele fez, né, foi só o começo do que depois Bartimeu provou quando fechou os olhos. Definitivamente. Irmãos, se Deus ele se manifestou na sua vida, glória a Deus, continue seguindo Jesus pelo caminho. Não viva uma vida distraído. Abra o teu coração e receba a palavra em você. Receba. Teve uma pessoa muito querida da igreja, e essa pessoa ela é muito ativa, ela gosta de servir, ela gosta de fazer as coisas, né? E durante o tempo ela já foi chamada a atenção pelo Senhor. Eu também já chamei a atenção, porque um momento como esse é um momento que Deus está falando com a gente. E a pessoa muito ali tal, distraída. E um dia uma pessoa teve até uma visão com essa pessoa. Um anjo chegando para ela e falando assim, ó, senta. E observa siga os meus passos. E apontou para o altar. Irmãos, cada pregação que a gente ouve da parte de Deus, é o Senhor indo na nossa frente. E se a gente concorda, a gente caminha com Ele. Verdade ou não é? Se a gente não concorda, ou a gente para, ou a gente sai do meio, ou a gente volta, ou a gente se desvia. É ou não é? Mas se a gente concorda, a gente vai atrás dele. E o que a Bíblia fala no Salmo? Fala que o Senhor, quando Ele vai à nossa frente, Ele é como um fogo consumidor. Que Ele vai consumindo tudo à nossa volta. E eu falei para essa pessoa, falei, olha, já não é a primeira vez que Deus fala com você. Para e senta. E ouça a palavra de Deus.
Para e senta e ouça. E eu falei assim, por exemplo, aí eu conversando com ela, falei, por exemplo, o que eu preguei tal dia? Você estava aqui na igreja. Ai, pastor, é que eu estava tão atarefado. Falei, está vendo? Você está perdendo o seu culto. A palavra de Deus, ela tem que ser a prioridade na sua vida. Diga amém, Jesus. Tem que ser. Porque todas as coisas, gente, foram feitas através dela. O que está faltando na tua vida? Vai ser feito através dela. Quando o pastor te chamou para fora, ele não te chamou para fora desse mundo para você ficar perdido. Ele chamou você para fora desse mundo para te separar para ele, para te colocar num rebanho, onde ele é o pastor que está com o cajado na mão, conduzindo as suas ovelhas. E ele vai conduzir através da palavra. Se tiver um mar fechado, ele vai abrir. Se tiver que passar pelo deserto, ele vai estar contigo. Se passar pelas águas, as águas não vão submergir vocês. Por quê? Porque ele está no controle da nossa vida. Ele está no controle de cada um de nós. Para de deixar a dúvida entrar. Para de ouvir a palavra questionando, mas por que minha vida está assim? Por que minha vida está assim? Isso é murmuração. Isso é murmuração. Em vez de você perguntar por que sua vida está assim, por que você não olhe para você e alinhe a sua vida com Deus? Hã? Alinhe a sua vida com Deus. Quem somos nós para encostar Deus na parede e perguntar para Ele o que minha vida está assim? O Jó chegou para Deus e falou, Senhor, o Senhor foi injusto comigo. Estou passando isso tudo aqui. Mas eu sou justo e o Senhor me privou do meu direito. O Senhor falou, senta aí, Jó. Onde você estava quando eu criei todas as coisas? E começou. Mostrou o Leviatã e falou para ele, qualquer espada de vocês homens não atravessa o casco desse bicho. Se eu não vencê-lo por você, você não vence. A gente tem que observar, irmãos, como que nós estamos sendo também. Às vezes você entra num trabalho para trabalhar, você está entrando numa igreja. Você é muito religioso. Desculpa eu falar assim. Mas você é muito religioso. O religioso, irmão, ele se mata e ele mata as pessoas. O religioso, ele julga as pessoas. O religioso, ele acha que ele é melhor do que as outras pessoas. Você pode ver os religiosos na Bíblia. Não, porque eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo outro, eu faço aquilo outro, eu faço aquilo outro. Eu faço aquilo lá. Se você é uma pessoa que trabalha na casa de uma pessoa que é idólatra. Imagina você trabalhar na casa de uma pessoa que é idólatra. Aí tem lá um cantinho lá que é o altar da idolatria. É? A pessoa fala, aí a patroa fala assim, olha, você vai cuidar da minha casa, vai deixar tudo organizado. Ali eu quero que você dê uma limpadinha ali. E aí, o que você faz? Hã? O que você faz? Você vai limpar ou não vai? Hã? Meu irmão, além de limpar, eu taco com azeite. Eu vou limpar? Vou limpar. Pode deixar que eu vou limpar. Eu sou a pessoa mais preparada para limpar aquilo ali. Mas o religioso faz o quê? Ele pede a conta e vai embora. Aonde Deus está levando ele para ser luz, ele é vencido por uma imagem. Pela religiosidade. Quando eu trabalhava com meu sogro, eu fui trabalhar num lugar, ele trabalhava com obra, e ele me levou num lugar, e era um negócio que era o fervo mesmo. E eu cheguei em casa assim, eu falei, primeiro dia eu falei, meu Deus do céu, onde eu vim trabalhar? E eu lá trabalhando. Falei, já sei. Amanhã eu já vou vir todo armado. Fiz uma oração, fiz um jejum, catei azeite, catei o sangue do cordeiro, catei água ungida, catei tudo que o pastor dava. Tudo. Se desse a capa do Paulo, eu tinha levado também. Cheguei lá, irmãos, falei, vou trabalhar. Estava trabalhando. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro. Fui lá no altar da idolatria.
Catei o azeite e falei assim, essa alma você não vai levar, diabo. Em nome de Jesus, essa alma você não vai levar. O Senhor não me trouxe aqui para eu achar que eu sou melhor do que Ele ou do que ninguém nesse lugar. O Senhor não me trouxe aqui para eu ser religioso. O Senhor não me trouxe aqui para julgar uma pessoa que não tem o entendimento que eu tenho. O Senhor me trouxe aqui para eu abençoar esse lugar. E eu comecei a derramar azeite, foi derramando azeite, foi derramando azeite. Assim. Meu sogro e minha sogra se converteram assim. A gente não parou de ir na casa deles porque eles eram idólatras, não. A gente não parou de ir na casa deles porque, eu não me sinto mal, porque aqui não é mais a minha praia. Não. A gente sabia entrar e sabia? Foram 5 anos. Passando azeite em tudo lá. Era ou não era, Fininha? E dando testemunho de crente também. Passava azeite em tudo. Sabe o que Deus fez? Deus colocou a alma do meu sogro na minha mão. Permitiu que eu tirasse tudo antes de ele morrer. Colocamos na sala. Quando nós oramos, foi um caindo para o lado, outro caindo para o outro. Minha sogra se batizou nas águas. O meu cunhado, que nem conhecia Jesus ainda, no dia do velório, a pessoa vem oferecendo um monte de coisa, né? Que faz parte da idolatria lá. E falou, não, isso aí é com o Paulo aí. O Paulo sabe, meu pai é evangélico. Aceitou Jesus aí, isso aí é com o Paulo aí. Então você vai ali amando a pessoa, gente. O que Deus faz quando traz a gente para fora? Ele dá os passos para a gente seguir. E o passo da religiosidade mata. Está repreendido em nome de Jesus. Está repreendido. Mas pastor, meu patrão falou para eu fazer isso, para fazer aquilo, para fazer aquilo. Irmãos, você não vai assinar? Você não está assinando? Não. Ele é seu patrão? É. Problema dele. O problema não é seu, não. Problema de quem? É dele. Faz uma nota para mim, fulano, tal. Não, mas não tem produto. Faz a nota e pronto, é problema dele. Ele que mandou fazer a nota. A empresa é dele. Problema é dele. Você só responde até onde você vai, você é subordinado a ele. A pessoa vai para a guerra, alistado para a guerra, vai e mata. De quem que é a culpa? Tem que parar de ser religioso. O religioso, ele se mata. Aí ele fica perguntando por que Deus não abençoa a sua vida. Claro, a religiosidade ninguém aguenta não, irmão. Ninguém aguenta não. Religiosidade. Aí fica apontando as pessoas, acusando as pessoas. Está repreendido em nome de Jesus. Está repreendido em nome de Jesus. Aqui o Senhor, Ele está falando, eu sou o seu pastor. Eu tirei você para fora. Vem e me segue. Vem e me segue. Agora vamos supor se a pessoa fala assim para você, você tem que mentir. Aí já não faz parte do trabalho, faz parte do seu caráter. Você tem que ter discernimento do que eu estou falando. Amém, Jesus? Faz parte do quê? Do seu caráter. Você quer essa nota? Quer? Toma a nota. Faz um borderô para mim aí, tal. Está aqui o borderô. Fulano, faz um recibo para mim aí, tal. Faz um recibo para ele. Ele assina, o problema é dele. Você não sabe por que ele está fazendo isso aqui? Você está obedecendo. Agora, fulano, você tem que mentir assim. Pô, aí não. Não, por quê? Eu falei, não. Aí você já está entrando no meu caráter. Meu caráter não tem isso, não. Você sabe que um dia eu fiz isso? Teve um rapaz chegou para mim e falou assim, não sei porque eu estou falando isso. Chegou assim o meu gerente. Paulinho, faz um borderô aí de 15 mil reais. Leva para o fulano de tal, para ele assinar para mim, que é o meu pagamento. Eu falei, tá bom. Fiz o borderô lá de duplicatas. Ele ia trocar na factory depois. Aí fui lá,
Falei, fulano, aqui está o borderô, né? Pedi licença, tudo, né? Pedi para ele assinar. Ele falou, o que é isso aqui? Falei, o fulano pediu para eu fazer o borderô, vim aqui para assinar, que é o pagamento dele. Não, fala para ele que eu já fui embora, que eu não estou aqui não. E não sei o que tem. Eu falei, não posso falar isso não. Eu falei, eu estou falando para você falar. Eu falei, mas não, você não pode falar isso. Eu não posso falar, eu não posso fazer isso não. Ele ficou nervoso, bateu na mesa. Ele falou, por que você não vai falar? Eu falei, fulano, eu prego para o senhor, eu prego para ele. Eu prego para todo mundo aqui. O senhor sabe disso. Deixa eu fazer o meu trabalho, mas não interfere no meu caráter, não. Eu te peço, por favor. Porque você está ultrapassando o seu limite, você não pode interferir no meu caráter. Porque para o Senhor, uma mentira não quer dizer nada, mas para mim, quer dizer muita coisa, porque a Bíblia fala que quem mente tem por pai o diabo. Ele falou, você vai falar. Eu falei assim, eu não vou falar. Ele falou, nós vamos conversar amanhã no departamento pessoal. Eu falei, tá, mas eu posso falar uma coisa? Ele falou, pode. O que fala a verdade manifesta a justiça de Deus. E eu vou falar mais uma coisa para o senhor, já que você é mandado embora mesmo. Vou falar mais uma coisa para o senhor. Falei para ele. Você sabe que eu sou assim, né, filha? Eu falei, eu vou falar mais uma coisa para o senhor. Vocês têm que ter do lado de vocês pessoas safadas e sem vergonhas e mentirosas. Porque quando vocês encontram uma pessoa honesta, vocês querem mandar embora. Você tem que ter um safado do seu lado mesmo. Um mentiroso, igual você. Ele falou, some da minha frente. Aí eu sumi. Sumi, fui embora. Aí eu fui orar. Eu fui orar, orei. Quando chegou no outro dia, pergunta para mim, você foi mandado embora, pastor? Pergunta. Não. Toda pessoa que tem um pouco de caráter, toda pessoa que tem um pouquinho de luz de Deus, principalmente empresários, eles não são burros. Eles são inteligentes. Se ele puder usar uma pessoa para fazer as falcatruas dele, nesse sentido ele usa. Mas se ele vê que a pessoa é uma pessoa diferente, ele vai colocar em lugares de confiança. Hoje em dia o que você mais vê, menos vê, são pessoas que você olha assim e fala assim, eu preciso de alguém de confiança. Irmão, sou tão carente de gente de confiança, que se você fosse, já se destaca no seu currículo lá na frente. Pessoas honestas, pessoas que não tocam naquilo que não é delas, pessoas competentes. Amém, Jesus? Se você for compromissado com a verdade, Deus vai te abençoar. Ah, pastor, mas se mandasse o senhor embora? Eu fiquei 2 anos desempregado, Deus me sustentou. Deus sustentaria de novo. Agora imagine, uma pessoa ficou 2 anos desempregada, arruma um emprego, e de repente é colocado numa situação dessa. Não é prova de Deus na nossa vida? Mas sabe por quê, irmãos? Porque até para Deus te colocar aqui, Ele vai olhar muita coisa. Tem muita gente, irmãos, que está sendo levantado pelos homens. Mas muitas pessoas foram trabalhadas pelo próprio Espírito Santo. E foram colocados em situações que ele poderia até ficar rico se ele quisesse. Quando Deus tem um propósito muito grande na sua vida, Ele vai te dar uma certa liberdade para Ele ver quem é você. Se você for aprovado, você pode ter certeza que Deus vai te levar a viver coisas que você nunca viveria na sua vida. Nunca viveria na sua vida. Vamos seguir os passos de Jesus, ou aqui, ou em qualquer lugar que o Senhor nos colocar. Em qualquer lugar que o Senhor te colocar, siga os passos de Jesus. Volta lá em Isaías 43. Isaías 43. Você sabe quando você fala algumas coisas na pregação para que você sente parecer que você viajou? Sabe? Mas eu sei que eu não viajei, não. Deus sabe de tudo.
Vamos lá. Isaías 43. Somos de Deus, não devemos temer. Ele fala no versículo 2. Se você segue os meus passos, vamos lá, né? Quando passares pelas águas, o quê? Estarei contigo. E quando passares pelos rios, eles não te submergirão. E quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Aí você olha esse versículo, você fala assim, mas quem passa pelas águas, pelo rio e pelo fogo, está seguindo os passos de Jesus? Tá. Vê Deuteronômio 8, por favor. Deuteronômio 8. Olha o que diz Deuteronômio 8. Não vai dar para eu dar tudo hoje, não. Vou deixar um pouquinho para amanhã, tá? Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os cumprir, seguir os meus passos. Amém, Jesus? Eu sou o seu pastor, Jesus está falando, e vocês são o meu povo. Eu chamei vocês pelo meu nome, sigam os meus passos. Cumpra a palavra e os mandamentos, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. Quem vive princípios, vai viver as promessas. Continuando, versículo seguinte. E te lembrará de todo o caminho pelo qual, quem guiou? O Senhor teu Deus. Onde? Quanto tempo? Pois é. Tem deserto que a gente passa, que não é porque nós estamos fora do propósito. É porque nós estamos sendo guiados por Ele. Quando você se converte, pessoas te abandonam. Quando você se converte, pessoas te rejeitam. Não é um tipo de um deserto? Quando você se converte, tem pessoas que se levantam contra você só porque você se converteu, porque você mudou os seus princípios. Então, se você quer seguir os passos do seu pastor, você tem que estar disposto também a superar os desertos. E entender que não é porque surgiu um deserto, Deus não está com você. Ele falou, quando você passar pelas águas, passar pelos rios, passar pelo fogo, eu estarei contigo. Isso não quer dizer que Ele não está à sua frente. E é nessa hora que muitas pessoas se perdem, as pessoas dizem, por que eu estou passando por isso? Por que isso está acontecendo na minha vida? Não, não é para você murmurar. Porque os que murmuraram, trouxeram o destruidor para diante deles. Os que se perderam no deserto, provaram das coisas de Deus e se prostituíram, também perderam. Os que tentaram a Deus também perderam. Mas quem teve um espírito diferente, um espírito que perseverou em seguir o Senhor aos passos dele, seguir a palavra de Deus, esses, Deus os colocou na terra que jurou que daria para eles. Deus os colocou. Deus tem uma terra para você. A obra de Deus na nossa vida, irmãos, eu estava conversando com uma pessoa hoje, eu falei que a obra de Deus na nossa vida, ela não é construída de uma hora para outra. Ela é construída com o tempo. Pastor, eu vim para a igreja, me entreguei para Jesus, renunciei tudo, me posicionei, aleluia. Semana que vem eu já quero colher tudo que... Não é assim não. Edificação. Deus vai dando o tijolinho, Deus vai dando a liga ali, Deus vai dando, Deus vai dando, Deus vai dando. E às vezes demora ainda, você tem que cavar, fazer o alicerce, colocar as sapatas. E quanto mais fundo o alicerce, mais é o prédio que Deus vai colocar sobre você. Então, esquenta a cabeça com o resultado não, irmãos. Só continua com Jesus, porque com Ele a gente nunca vai ser frustrado. A gente nunca vai se frustrar. O Senhor Deus te guiou estes 40 anos. Para o quê? Te fazer humilde. Para o quê? Para te provar. Uma coisa, irmãos, é tentação. Deus não tenta ninguém, mas Deus prova. Deus não tenta ninguém, mas Deus experimenta. Deus prova. Até a gente tem que aprender a provar as pessoas. Sabia? Porque você só conhece uma pessoa verdadeiramente quando você começa a falar não para ela. É ou não é? A pessoa que quando você fala não para ela, e ela continua te amando, essa pessoa é parceira.
Mas a pessoa, quando você fala não para ela, ela te abandona, ela nunca esteve com você. Quando uma pessoa ela só vive de pão, de pão, de pão, de resultado, no dia que falta o resultado, ele desvia. Ele se afasta. Ele questiona. Ele fica pulando de galho em galho, procurando alguém que resolva o problema dele. Murmura para um, murmura para outro. Tudo é difícil para ele. Mas quando uma pessoa verdadeiramente está com Deus, essa pessoa diz, nem a perseguição, nem a morte, nem a vida, nem a fome, nem a nudez, nem o porvir, nem o passado, nada vai me separar do amor de Cristo. Nada vai me separar do amor de Cristo. Se fulano me abandonou, eu vou continuar amando a Cristo. Se eu tiver milhares de pessoas do meu lado, eu vou continuar amando a Cristo. Se fulano me deixou, estou triste, estou machucado, estou fragilizado, mas eu vou continuar amando a Cristo. Porque o Espírito de Deus, Ele é consolador. E Ele viu essa ferida que se abriu em mim, mas Ele vai me dar uma promessa, Ele vai me consolar. Ele vai me dar algo tão melhor, tão pouco quanto eu vivia. Porque quando Deus consola, Ele não dá menos, Ele dá mais. Ele dá mais. A Bíblia fala que o Paulo estava no navio, outros homens estavam com ele, eles tomaram uma decisão, o navio se perdeu. Não se perdeu o navio? Sim ou não? Sim. Deus falou, vocês vão andar numa ilha, eu vou levar vocês, para vocês falarem com o dono da ilha, vocês vão orar, o dono vai ser curado. Só que tem uma coisa, o navio vai se perder. Quantas coisas a gente não perde na vida por causa das nossas próprias atitudes? Aí nós ficamos olhando para aquilo que nós perdemos, e isso dá depressão, isso gera ansiedade, isso gera remorso, todo sentimento que Satanás vai trabalhar em cima. Mas quando a gente fala assim, ó, perdeu, está perdido, acabou, fui burro mesmo, fiz o que tinha que fazer, acabou, não vou ser mais burro, e é verdade ou não é, gente? E eu vou me levantar, e não adianta ficar olhando para trás, correto? Está lá o Paulo lá, daqui a pouco ele sai daquela ilha com um navio novo. A Bíblia traz um navio novo, não usado, e nem velho, mas novo. Deus tem o novo para você. Amém, Jesus? Deus tem o novo para mim. Para saber o que estava no teu... Olha lá. Irmãos, até Abraão foi provado. Deus fala para Abraão, Abraão, pega o teu filho, aquele que você ama. Ele fala assim, porque ele podia pegar o Ismael. Pega o teu filho, aquele que você ama. Você quer ver uma coisa? Irmãos, pega uma oferta na sua mão aí, vamos colocar no altar. Qual? A sua maior nota, a dificuldade já fica maior. Eu não posso dar o que eu quero? Às vezes Deus pede o que Ele quer, não o que você quer dar. Esses dias Deus falou comigo assim, ó, você não está sendo abençoado? Primeiro Deus falou comigo assim, ó, abençoa fulano com X valor da bênção que você está recebendo. Aí eu falei, X valor? Ele falou, é. Aí na hora que a palavra vem, está no calor, você fala assim, amém. Eu falei, fulano, Deus mandou te abençoar. Vamos nos encontrar, vai lá na igreja de Nova Lima, lá que eu vou te abençoar. Aí eu esqueci de levar o valor. Aí eu não tinha falado o valor ainda para a pessoa. Aí quando eu volto para casa, aí vem uma vozinha e fala assim, dá metade. Já é uma grande benção. Dá metade. Eu falei, está amarrado, Satanás. Eu seria muito ingrato se eu fizesse com o que Deus está pedindo para mim, porque o que Deus me deu foi muito maior do que isso aqui. O diabo tenta, irmãos. Por isso que Deus, ele fala para Abraão assim, Abraão, vai lá e oferece o seu filho no monte que eu vou te mostrar. Aquele que você ama, o Isaac.
Meu Deus do céu. Aí vai o Abraão. Vai o Abraão com a lenha e tal, com as coisas. Aí leva o menino, está chegando, está subindo. Aí fala para os moços, vocês ficam aqui no pé do monte que eu vou subir com meu filho. A gente vai fazer o sacrifício e depois a gente volta. Quando ele chega lá em cima, ele estava no Monte Moriá, embaixo é o Guena. É onde Judas, é onde as moedas que Judas pegou, que traiu Jesus, foi comprado o campo de sangue. Ali embaixo era feito sacrifícios a Maloque, a Baal. Eram sacrifícios de criança que eram feitos ali embaixo. Por isso que Deus levou Abraão lá para o Monte Moriá. Quando Deus ele leva Abraão para o Monte Moriá, o Abraão pega e coloca o filho dele no sacrifício. E quando ele vai imolar o filho dele, o Senhor fala o que para ele? Basta, eis aí o cordeiro. Não faça nada com esse menino. Agora eu sei que você teme a Deus. Então Deus prova o nosso coração. E tira o Isaac do holocausto e coloca o cordeiro que ele proveu. Ele estava mandando um recado, irmãos, não só para nós cristãos, mas estava mandando um recado para os pagãos. Estava mandando um recado para os gentios, dizendo para eles, eu não quero que ninguém morra por deuses nenhum, porque eu vou prover o cordeiro, que vai tirar o pecado do mundo. Inocentes não podem morrer oferecidos a Maloque. Inocentes não podem morrer oferecidos a Baal. Era isso que ele estava querendo falar. Também. Irmão, você acha que era normal uma pessoa, mesmo Abraão, levar o filho dele para sacrificar? Por que ele levou? Porque era uma prática que os gentios faziam naquela região. Para você ter uma ideia, eles tocavam tabaca. É tabaca que fala? Atabaque. Eles tocavam atabaque, faziam uns barulhão, para que não ouvisse o grito das pessoas assassinadas ali. Naquele lugar chamado Guiena. Que se remete a quê? Se remete a uma prática que leva para o inferno. Porque o Guiena é lago de fogo e enxofre, que é o inferno. É coisa terrível isso aí. E Deus falou, não quero mais isso, eu não quero isso. Era um recado. Mas ao mesmo tempo, Deus levou lá para dar esse recado, e Deus levou lá para ver o que tinha onde? O quê? No coração deles. Se guardaria o mandamento ou... Irmãos, você ouve uma palavra, aí você assume essa palavra. Quando você sai da igreja, é uma tentação, eu sei que é. É uma tentação. Às vezes você sai daqui e fala, não, agora vai. Agora vai. Quando você sai daqui, vai para tudo, mesmo para aquilo que você falou. É uma luta. E ali você tem que exercitar, até você vencer. Diga amém, Jesus. Até você vencer. Porque para que Deus vai te dar um ensinamento se não for para você pôr em prática? Para que a gente vai numa escola, a gente aprende e no dia da prova, por que existe o dia da prova? O dia da prova, a semana da prova é a semana mais chata que tem. Né, Lucas? Não é chato, Lucas? Agora imagina, Lucas, você falta nas aulas, aí chega a semana da prova. O que tem no coração do Lucas? Nada, ele não vai saber agir, responder, atuar corretamente. É a mesma coisa na vida. É da mesma forma na vida. Vamos aprender com Deus, porque a gente vai precisar dessa palavra. E tudo isso Deus faz para nos abençoar. Olha só o versículo seguinte. E te humilhou e te deixou ter. Irmão, Deus não podia chegar aqui e dar 10 mil reais para cada um? Podia ou não podia? Podia. Deus podia descer e resolver o problema de todo mundo? Sim, podia. Mas Ele permite algumas coisas. Ele permite algumas coisas. Deixar ter fome não é deixar passar fome. Porque às vezes você tem fome de alguma coisa.
Ana, por exemplo, tinha um marido excelente, mas ela tinha fome de ser mãe. Mas ela não viveu com fome. Deus abriu a madre dela. Tem coisa na nossa vida que parece que não acontece como a gente quer que aconteça. E aí o Senhor vai olhando para nós. Vai olhando para nós. E às vezes a gente vive aquela falta com uma intensidade tão grande, como se aquilo fosse o nosso Deus. Sabe? A gente vai na igreja por causa daquilo. A gente fica chorando por causa daquilo. A gente levanta e vai conversar com as pessoas e só sai aquilo. Mas só sai aquilo na questão de ficar externando as nossas amarguras, os nossos sofrimentos. A gente pode pedir ajuda, a gente pode compartilhar com quem a gente confia. Mas no final a gente tem que ter uma palavra de Deus e dizer: Deus é na minha vida. E Deus vai mudar essa situação. Porque isso é uma resposta que você está dando para o seu problema e para Deus. E Deus está vendo o que está no seu coração. Você está sofrendo, está passando, está tendo aquele momento difícil, mas você crê num Deus vivo, você crê num Deus poderoso, você não se tornou incrédulo, você não definhou na fé. Sabe por quê? Porque a tua fé não está baseada somente em milagres. A tua fé está baseada nele. Diga amém, Jesus? Nele, simplesmente nele. É nele que nós somos mais que vencedores. É nele. Te humilhou, te deixou ter fome, porque olha só, deixou ter fome, mas sustentou. Irmãos, teve uma época que eu e minha esposa a gente só vivia de cesta básica. Meu Deus do céu, eu falava: Senhor, será que eu só tenho fé para receber cesta básica? Talvez você está falando para o Senhor: será que eu tenho fé só para viver essa vida? E eu falava: Deus, eu não quero viver de cesta básica, eu quero dar cesta básica. Porque dar é melhor do que receber. É ou não é, gente? É. Eu não quero viver disso. Eu não quero, mas Deus me permitiu um tempo, mais um tempo que eu vou te contar. Hoje eu entendo, tudo foi trabalhar de Deus. Tudo foi trabalhar de Deus. Porque a gente na vida, até no reino, a gente é aprovado ou reprovado. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Pastor, eu sou um obreiro. Glória a Deus, você é um obreiro. Agora tem que ver se você vai ser aprovado. Pastor me ungiu, eu tenho uma unção, sou pastor. Glória a Deus, você é pastor. Agora vamos ver se você vai ser o quê? Aprovado. Aprovado. Existe um caminho. Irmãos, se converteu, seja um membro abençoado. Vai se entregando para Deus. Eu duvido que você se entregar para Deus e ouvir a palavra, daqui a pouco você está fazendo a obra. Aí daqui a pouco, se você for uma pessoa mesmo compromissada, meu irmão, o mundo não vai fazer sentido para você não. Daqui a pouco você está se entregando para ser um pregador do evangelho. Daqui a pouco Deus está te levantando. Daqui a pouco Deus está te enviando. Daqui a pouco você vai ver a história de Deus todinha na sua vida, se é o ministério que Ele tem para você. Se não for o ministério que Ele tem para você, você vai ser um membro abençoado, e você vai crescer, vai prosperar, vai ser uma bênção. Diga amém, Jesus? Para os seus irmãos, para a igreja, e assim naquilo que Ele vai te colocar. Assim naquilo que Ele vai te colocar. Às vezes nós ficamos muito tempo numa posição só, porque nós nos acomodamos. Nós precisamos ter fome e sede de justiça. Às vezes nós não queremos ter mais compromissos. Às vezes nós achamos que pegar um Uber ou pegar um ônibus, ou sei lá, pôr gasolina no carro, a gente não é investimento na nossa vida espiritual, é gasto. Às vezes tem aquela mentalidade, é longe, mas foi ali onde Deus te colocou. Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Compra ciclo na sua vida, meus irmãos. Compra ciclos na sua vida. Fique na presença de Deus. E você vai ver toda a obra de Deus sendo manifesta na sua vida. Olha lá, e sustentou com maná que tu não conheceste, nem teus pais conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só do quê? Pastor, deixa as coisas melhorar que eu vou fazer a obra de Deus. Você está sendo reprovado.
Como assim, pastor? Está difícil. Pois é. Se você não tem fé, desculpa eu falar assim, mas se você não tem fé para vencer essas coisas pequenas, como que você vai vencer as maiores? Hã? Meu irmão, o nosso corpo tem que ser apresentado a Deus como sacrifício vivo diante do Senhor. Eu estava conversando com uma pessoa, a pessoa falou assim, mas não dá para fazer isso por causa disso. Eu falei, mas não tem uma outra situação que a gente pode trabalhar? Só se fizer isso. Já tem uma saída aqui. Mas para fazer isso tem que comprar isso. A gente compra isso aqui, para resolver isso aqui, para a gente ter isso aqui. Eu falei assim, vocês não podem de forma nenhuma olhar uma situação e falar, não dá. Porque dá. Dá. Se você procurar uma saída, dá. Vai dar. E se não der naturalmente, nós oramos e Deus faz. A gente tem que ultrapassar as pedras que jogam no nosso caminho, gente. Os mandamentos têm que ser cumpridos, independente se está difícil ou não está difícil, independente. Você pode ver, tem pessoas que falam assim, pastor, eu tenho um chamado para ser empresário, Deus me abriu uma porta, eu fali. Eu acho que não é isso que Deus está para mim, não. Tenta de novo. Tenta de novo. Tenta de novo. Porque o povo de Israel foi lutar contra uma cidade chamada Ai e perderam. Deus trabalhou nele e falou, vai de novo. Venceram. Vai de novo. Deus não errou. Deus sabe o que falou. Irmãos, eu estou falando uma coisa para vocês, que em 2005, eu me converti em 96. Eu fiquei até 2010 sem saber o que era viajar. Em 2005, eu fui orar por uma pessoa e manifestou um demônio. E o nome dele era Exu Tranca Tudo. Foi numa senhora lá em Santo André. Essa mulher até hoje, ela gosta da gente. E essa mulher estava no meu escritório. Tinha uma vidraça assim atrás, bem grande. O demônio manifestou nela e pegou para jogar ela na vidraça. Nós amarramos o demônio, minha esposa. Falei, qual que é o seu nome? Ele falou, você me conhece muito bem. Eu sou aquele que durante 2 anos, eu tirei tudo de você. Você não tinha nem vale transporte para ir para a igreja. Mas você ia a pé. Você nunca desistiu. Joguei carro em cima de você. Tentei você de todas as formas. Aí eu fui para a sua mulher, olhei para ela, não pude. Aí eu fui para os seus filhos, olhei para eles, não pude. E agora esse seu Deus entregou eu na sua mão aqui agora. Deuteronômio capítulo 28, versículo 7. Ele falou assim, eu não posso agora nem passar na porta da tua casa. Irmãos, eu tinha uma infância que quando eu ia nos lugares, eu ia com calça emprestada. Só a cueca que era minha, irmãos. Graças a Deus. Estou falando, filhinha, diante de Deus. Tênis era emprestado, meia era emprestada, calça era emprestada, camisa era emprestada. E quando eu chegava lá, o meu primo que me emprestou aquelas roupas, quando eu estava ali, ele viu que eu estava gostando de uma menininha, e a menininha estava gostando de mim, a gente paquerando, e ele também gostou da menininha, ele chegou perto da gente assim, e falou assim, minha calça ficou bom em você, hein? Tênis da hora, quando ele foi falar da camisa, já tinha dado um murro nele, já estava ele se pegando lá, por causa da vergonha que ele me fez passar. Eu fui comprar minha primeira roupa quando eu tinha 17 anos de idade. Eu dormi na calçada, para a gente conseguir uma casa, na época do governo Quércia, aquela casa do CDHU, lá na cidade aí, Carvalho, onde eu vou lá, minha mãe mora lá até hoje.
Até hoje. Depois que esse demônio foi entregue na minha mão, onde Deus me levou, hein, gente? Olha o que Deus fez comigo. Mas isso foi alinhamento com Deus. O que eu estou falando para vocês, essa palavra nem era para ir para esse lado. Mas o Espírito Santo sabe de todas as coisas. Se você está sendo provado em alguma coisa, se tem alguma situação que está surgindo na sua vida, você já tem a palavra para cumprir, irmãos. Você já tem a palavra para obedecer, você já tem a palavra para realizar, você já sabe o que você tem que fazer. Você só precisa fazer, porque na hora que o Senhor pegar a tua prova, Ele vai te dar um 10. Diga amém, Jesus? Ele vai dizer aprovado. Mas pastor, quem não tira 10? Você vê que essa história da prova, irmão, é tão interessante, né? Que Deus é tão bom, que Ele não exige o 10. Ele só exige mais que 5. Todos nós temos condições de vencer as nossas lutas. E Deus, quando Ele nos sustenta, Ele nos dá a entender que a gente não vive só de pão, mas aquilo que sai da boca do Senhor, viverá o homem, é porque tem momento na nossa vida que parece que o céu fica de bronze. É o momento que a gente vai ver de perseverança. É o momento que a gente vai ver literalmente da fé. E quando você vive literalmente da fé, as circunstâncias não movem você, porque você tem uma fé firme. Diga amém, Jesus? Firme. Você sabe o que você quer e você sabe o que Deus tem para você. E quando você faz a leitura do cenário, você fala: eu não aceito isso porque não foi isso que Deus prometeu. Eu não aceito isso na vida do meu filho porque não foi isso que Deus me prometeu. Eu não aceito isso na minha família porque não foi isso que Deus me prometeu. Eu não aceito porque não foi, porque eu sei o que Deus tem para mim. E Deus vai olhar dos céus e vai sorrir e vai dizer: é isso aí, meu filho. E o diabo vai dizer: aceita esse negócio. E você não aceita o Satanás, porque não foi isso que Deus me prometeu. É assim. Você não pode aceitar o que não é para você aceitar. Não, eu vou terminar já. Versículo 4. Nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Irmão, quando existe a prova, existe Deus sempre está dando sinais dele ali. Amém, Jesus? Deus sempre, porque quando é o diabo, ele vem para matar, roubar, é diferente. Mas quando é uma situação em que Deus está vendo, está permitindo, está no controle de tudo, Ele só quer que você exerça a sua fé. Você vai orar mais, você vai jejuar mais, você vai vir mais na igreja, você vai ler mais a Bíblia, você vai crescer. A azeitona espreme e o azeite sai. Vamos lá. 5. Sabes, pois, no teu coração que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Continue. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos, para o temeres. Continue. Porque o Senhor teu Deus te põe, olha aí, irmãos, numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais, que sai dos vales e das montanhas. Terra em que comerás o pão. Okay, volta lá, por favor. Volta lá. Volta. Porque você... Tá, o próximo. Terra de trigo, você tinha pulado, né? Terra de trigo, de cevada, de vide, de figueira e de romeira, terra de oliveira, azeite e mel. Novidade. Terra em que comerás o pão sem... vai mudar tudo. E nada. Nada. As pessoas vão falar assim: Maristela, o que acontece que na sua vida não falta nada? Aí você fala assim: você não sabe por o que eu passei. Você não sabe o que eu vivi. Mas um dia eu aprendi uma palavra, que passando o que eu estava passando, eu tinha que seguir os passos do mestre. E ele me trouxe nessa terra. Irmãos, você vai ter um favor de Deus, que você não vai precisar fazer força. As coisas vão acontecer naturalmente. Sabe aquilo que era tão difícil de acontecer?
Vai ser assim, ó. Aí você vai falar assim, meu Deus do céu, como foi fácil. Porque tudo tem um propósito. O propósito é Deus colocar numa terra. Quem obedece o princípio vai colher a promessa. Continuando. Terra com pedras. Quando, pois, tiveres comido, fores fartos, louvará o Senhor teu Deus pela terra que Ele te deu. Depois você vai ver mais, eu vou parar por aqui, mas a palavra de Deus fala assim, ó, e nunca digas, se tiver o versículo aí, coloca para mim, Felipe, nunca digas que foi com a força do teu braço que você adquiriu esse poder. Nunca diga que foi com a força do seu braço. Mas pastor, mas eu não tive que obedecer, eu não tive que isso, eu não tive que aquilo, eu não tive que aquilo outro. Pois é, mas o Leviatã, que o Senhor vence por nós, nenhuma espada de um homem pode atravessar o seu casco. Ele é o autor da nossa fé. Ele é o consumador da nossa fé. E a gente só tem que viver a nossa fé. Né, Flávio? Só viver a nossa fé. Só viver a nossa fé. Aí você vai falar assim, meu Deus do céu, olha o que Deus fez na vida do fulano. Aí Deus vai, por que que... Aí você vai ver a história lá, tudinho. Irmãos, a vida com Deus é uma construção. A vida com Deus é uma construção. Deixa Deus construir na sua vida o que Ele tem para você. Deixa eu fazer uma oração para quem vai ficar no YouTube. Em nome de Jesus, Pai. Meu Deus, nós oramos agora, Senhor, por cada uma dessas pessoas que nos acompanha pelo YouTube. Meu Deus, que o Senhor possa abençoá-los de uma forma poderosa. Que o Senhor possa manifestar o Teu poder. E isso para que o Teu nome seja glorificado. Meu Deus, abençoe esse povo, em nome de Jesus. Amém.